Eleições 2018. 8h03. Tem início hoje a série de entrevistas aqui da Rádio Eldorado com os candidatos ao governo de São Paulo. Os 5 mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto foram convidados para uma conversa de 30 minutos aqui nos nossos estúdios no Limão, na sede do Estadão. E abrimos hoje essa série com a candidata do PSOL. Você acompanha essa entrevista pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Eldorado. Também pode mandar sua pergunta para a candidata pelas redes e pelo WhatsApp. O 994811777 já está aberto aqui para a gente receber essas notificações. E também está conosco, participando dessa entrevista, o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, bom dia, Carol, bom dia, Lisete, bom dia aos ouvintes. Está conosco já aqui a professora Lisete Arelaro, que é professora da Faculdade de Educação da USP, candidata pelo PSOL ao governo do Estado. Ela é, por enquanto, a única mulher entre os pré-candidatos ao posto. Lisete é pedagoga, doutora em educação e fez parte da equipe de Paulo Freire durante a gestão de Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo. Também foi secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em Diadema em 2 ocasiões e diretora da Faculdade de Educação da USP entre 2010 e 2014. Muito obrigada por estar aqui conosco no nosso estúdio. Eu que agradeço, Carolina. Bom, como é concorrer ao cargo de governadora após uma vida voltada à academia, considerando os limites também do seu partido PSOL, a nova lei de financiamento de campanha e outros nomes na disputa? O seu é competitivo? Bom, está sendo uma aventura interessante, não é? Eu não temo meus adversários, porque nós temos uma proposta de governo que é diferente da deles e, como tal, vamos para uma disputa legítima. Eu estou animadinha com esta situação. Né? Fui escolhida devidamente, por unanimidade no meu partido, o que também facilita. Em relação aos financiamentos, o PSOL realmente não costuma usar os outros expedientes, então a lei chamada dura do financiamento não nos atinge. Não é? Nós vamos fazer essa campanha com os recursos que nós temos. O que é muito difícil, aí sim, Carolina, é que os espaços de TV e rádio, realmente, para um partido pequeno, são desproporcionais numa corrida eleitoral. E aí, acho que nós temos um primeiro problema, não é? Sem dúvida nenhuma, coloca a um partido pequeno, mesmo com boas propostas, uma dificuldade quase insuperável para você poder ter tempo e condições de disputa minimamente proporcionais. Professora? Sim. A senhora é professora da USP, né? A Universidade de São Paulo enfrentou um processo de corte de gastos, né? Que teve demissões voluntárias, congelamento de contratações e obras, porque mais de 90%, 96% da folha da USP era com um pagamento de funcionários, né? Queria saber como que a senhora se posicionou nesse processo, se a senhora acha que é necessário realmente fazer esse processo de demissões voluntárias, de corte de gastos, para que a universidade tenha mais recursos para investir em outras áreas, ou se a senhora foi contra e seria contra ser eleita governadora? Bem, o processo interno da USP teve um problema bastante grande, Pedro, que foi exatamente que ao lado de eu diria, de uma proposta de demissão voluntária, você não pode fazer isso sem considerar o que é que vai acontecer com qualquer empresa, se realmente os melhores funcionários ou funcionários de pontos estratégicos resolverem sair. As condições que a USP ofereceu para a saída, elas foram bastante, eu diria, generosas, exatamente para propiciar que alguns saíssem. No entanto, há um equívoco. Houve um equívoco da reitoria, porque de fato não foi substituído ninguém. Se você realmente olhar, e eu vou te colocar aqui especialmente o Instituto de Física, os melhores e mais experientes técnicos de laboratório de nível superior saíram, porque na verdade já faltavam funcionários. E isto, evidentemente, abriu para a Universidade de São Paulo alguns flancos
que eu diria que, sem dúvida nenhuma, sem repor funcionários, simplesmente o pedido, esse procedimento acabou sendo um equívoco. Por exemplo, professores, eu não sei se você sabe, eu estou aposentada e participando, sou chamado professor sênior, que tem um vínculo oficial com a universidade, ministro cursos, tenho pesquisa e orientandos, em nível de mestrado e doutorado, e, no entanto, a minha vaga acabou de ser preenchida a questão de 2 meses atrás. Então, você criou uma defasagem, alunos nossos foram contratados num sistema muito ruim, que é um contrato de 12 horas, que significa praticamente R$ 1.800 por mês, o que, sem dúvida nenhuma, abate e prejudica a pesquisa. Eu diria que a dose foi dura demais. Mas, principalmente, Pedro, o fechamento proposital do hospital universitário, e esse foi um crime que o meu ex-reitor realmente será avaliado pela história, né? Nós temos o melhor hospital-escola e hoje com um funcionamento médio de 25% pela demissão sem reposição de funcionários, especialmente de médicos e funcionários técnicos. Desde 95, as universidades estaduais recebem 9,57% da arrecadação de ICMS. A senhora pretende mexer nesse gatilho para melhorar as condições da universidade? Não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, faz 15 anos, Carolina, que a gente reivindica que ele vá para 11%. Não é um aumento significativo para o recolhimento do que se gasta com ICMS, bastaria que o ex-governador tivesse sido menos generoso com as desonerações do que ele foi. E, efetivamente, o crescimento da USP nos seus diferentes campos, de fato, nos autoriza, digamos assim, a reivindicar um aumento. Não há crescimento sem um investimento maior e melhor, tá certo? Exatamente, já que a universidade é paga pelo povo paulista, não é? Não há dúvida nenhuma que a resposta que as universidades deram de colaboração para a formação da nossa juventude tem sido significativa. Então, eu não tenho dúvida, irmos para 11% é o mínimo de respeito às 3 universidades estaduais, que têm feito um trabalho elogiado e, evidentemente, medido e avaliado pelo número de papers e contribuições científicas, tecnológicas e artísticas que temos dado. Então, eu considero justo e acho que realmente não ter aumentado é não considerar os dados reais que possibilitariam as 3 universidades ter um crescimento, eu diria, decente. Hoje a Unesp está, mais até do que a USP, está numa situação tão precária que a possibilidade de fechamento de cursos da área de humanas, especialmente de formação de professores, já começa a ser um debate. Acho que isso é lamentável quando nós estamos, inclusive, desejando que um maior número de jovens possam ascender a uma universidade pública, onde acontece, sem dúvida nenhuma, um dos melhores ensinos universitários do país. Professora, o governador Márcio França, do PSB, tem feito alguns movimentos de aproximação com outros partidos de esquerda, principalmente aí o PDT e o PCdoB. Ele vai ter um dos maiores tempos de televisão no horário eleitoral gratuito, além de controlar a máquina do Estado. Sim. Por isso ele foi que já é injusto, né, Pedro? Porque todo mundo tem que sair, menos ele, né? Mas assim é a lei, né? Isso, exatamente. Não há ele dúvida. chegou a ser chamado pelo João Dória de Márcio Cuba, devido a essa aproximação com os partidos de esquerda. E a gente vê nas pesquisas de intenção de voto o João Dória e o Paulo Scaff liderando com grandes chances de ir ao segundo turno. Eu faço 2 perguntas em uma. A senhora considera o governador Márcio França um político de esquerda? E na eventualidade de uma polarização entre Dória e Scaff, a senhora cogitaria apoiá-lo nessa eleição? Não, olha, Pedro, são 2 coisas. Primeiro, o PSB no Brasil, desculpe, não tem uma tradição de socialismo. Já teve algum dia. Aqui em São Paulo, historicamente, o PSB foi um dos braços do próprio PSDB. Então, eu não considero o Márcio França
um homem de esquerda, né? E nós vamos manter a nossa candidatura. Já fizemos uma coligação, que é com o PCB, e vamos nos manter nisso durante todo o primeiro turno. Agora, a sua candidatura que está prevista para ser oficializada no sábado agora, dia 28. Dia 28, às 9 horas da manhã. Ontem teve o PCB, né, formalizando o Isso, apoio ao seu nome. Exatamente. Agora, a senhora defende uma união à esquerda para tentar impedir uma ascensão dos candidatos à direita? Não, nesse momento, acho que essa é a função do primeiro turno. No primeiro turno, nós somos candidatos, temos um projeto que diverge dos outros e queremos o espaço para nos apresentar. Não é? No segundo turno, bem, a conversa é diferente. Também no cenário nacional? Também no cenário nacional, sem dúvida. Não é? O cenário nacional ainda ele é bastante confuso, mas isto nós também já tivemos a nossa convenção nacional, foi certo que foi ontem. Não, isso, inclusive o Boulos ele defendeu a candidatura do ex-presidente Lula, né? Eu diria que todos nós defendemos como um espaço, exatamente porque consideramos que é injusto o que está sendo feito com o presidente Lula. É um direito dele ser candidato e é um direito nosso sermos candidatos. E nós o PSOL é candidato coligado com o PCB. Né? Mais adiante conversaremos, mais adiante no segundo turno. Não pretendemos realmente mudar a nossa posição nesse momento. Tem gente no campo da esquerda, professora, que considera sectária essa política do PSOL de nunca fazer alianças e nunca subir em outros palanques nas eleições presidenciais ou para governador. A senhora não acha que o campo da esquerda corre um risco de ficar fora do segundo turno, se ficar totalmente dividido entre os candidatos que estão aí? É que, infelizmente, quando você também faz uma média só para poder se eleger, quer dizer, é falso nós dizermos que com o PDT ou outros partidos realmente a nossa posição tem alguma similitude. Não tem. Então, nós vamos para um debate levando uma proposta que a gente entende que melhora o Brasil, que é necessário nesse instante, e vamos defendê-la com garra. Não considero sectário, até porque a direita também, se você for olhar o número de candidatos à presidência da República, é surpreendente, né? Então, digamos, não é um problema só da esquerda. Eu diria que a direita também está bastante dividida. E como é que a senhora iria governar na Assembleia Legislativa se um partido, o PSOL, se não me engano, acho que tem 2 deputados estaduais, né? Isso. É necessário formar uma maioria para conseguir fazer o governo andar. Isso. A senhora faria uma coalizão com partidos de direita, de centro, para conseguir governar ou não? Pedro, olha, primeiro acho que o PSOL pode, nesse próximo pleito eleitoral, aumentar o número dos seus deputados. Nós somos um partido pequeno, mas somos um partido aguerrido. Não é? Nós não estamos em nenhuma lista da Lava Jato, de qualquer um dos processos chamados de combate à corrupção, e, portanto, nos apresentamos com a cara limpa, o que me parece, não é, a população paulista também está querendo. Não é? Eu diria que o nosso maior inimigo neste momento é exatamente o cansaço que a população está com a política. Não é? Há um trabalho que eu chamaria de despolitização da população, não é? E, portanto, hoje você tem uma juventude um pouco desanimada, né? Muitos jovens dizendo que não vão votar, e eu estou aqui querendo convencer até a terceira idade que tem que ir lá votar e votar num candidato que as pessoas possam dizer que votaram com prazer. Nós queremos ser o prazer do voto, a alegria do voto, a possibilidade de um sonho de melhoria nessas eleições. E, portanto, nós vamos. Eu quero te dizer que eu já tive uma experiência na gestão da Luísa Erundina de nós governarmos sem maioria. Ao contrário, todos os dias nós tínhamos algum problema muito, muito sério com a Câmara Municipal de São Paulo. Mas eu queria lembrar que nós aprovamos o Estatuto do Magistério por unanimidade, conversando e discutindo com direita, esquerda, centro e baixo, porque lá na Câmara todos são vereadores e têm que ser respeitados como tal, e negociamos durante um ano
incansavelmente, inclusive aos sábados e domingos, porque os vereadores, também os de direita, levavam os diferentes grupos da área do magistério, e eu diria para você que foi muito bom, e na condição já eu diria, de governadora eleita, as condições de negociação também com direita e esquerda são bastante diferentes do que na disputa eleitoral. Eu estou confiante nisso. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Eldorado a professora Elisete Arelaro, que é a candidata do PSOL ao governo aqui do estado de São Paulo. E também estamos com o Pedro Venceslau, repórter de política, acompanhando esta entrevista. A senhora falou sobre esse distanciamento em relação à política, e a senhora ficou um tempo afastada da vida partidária quando saiu do PT, antes de se filiar ao PSOL. É verdade. Como é que foi esse período? A senhora chegou a desistir, pensar em desistir da política? Não, eu sempre participei de forma independente, não é? Mas eu não deixei de participar, nem de me manifestar. Não é? A minha área de pesquisa são duas, que é política educacional e financiamento de educação, que me obriga claramente a permanecer, digamos, nesse debate. Né? E por que desistiu do PT? Bom, eu tenho, eu diria, divergências hoje com o programa do PT. O PT, na verdade, mudou, né? Eu acho que eu não mudei. Quem mudou foi o PT. Então, durante o tempo que eu fiquei, me dediquei muito, né? Agora, depois, na medida que ele muda, eu não tenho mais identidade partidária e política. E queria te dizer que neste meio tempo, nós criamos uma entidade chamada Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, que nos possibilitou, eu diria, uma participação muito ligada à minha atividade acadêmica, mas que, por exemplo, a questão de 2 anos atrás, assim que foi aprovada a Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do fim do mundo, que é um absurdo que realmente isso tenha acontecido com o Brasil, nós, enquanto associação, junto com a Campanha Nacional em Defesa da Educação, elaboramos um estudo especial e entramos com uma ação chamada Amicus Curiae, Amigos da Corte, junto ao Supremo Tribunal Federal, para provar que, na verdade, o presidente e, particularmente, o ministro da Fazenda mentiam quando diziam que realmente a saúde e a educação não seriam atingidos com a Emenda Constitucional 95. O Supremo Tribunal Federal nos consideraram legítimo pela consistência dos estudos e dos dados, e nós estamos ainda nessa batalha. Então, eu diria para você que eu tenho estado de uma outra forma, estive, né, participando, eu diria, dos principais eventos nacionais. Neste período, acho que o que galvanizou a nossa atuação foi a discussão também no Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação, que exigiu muito movimento, muito debate, e foi um processo interessante. Então, eu diria que eu estive na política de uma outra forma esse tempo todo. Professora, uma das principais obras vitrines da gestão geral do Alckmin é o trecho norte do Rodoanel. É o Rodoanel, né, que agora está no trecho norte. Qual que seria a política da senhora em relação a essa grande obra do governo do Estado? A senhora concluiria ela, não concluiria? Bom, parar uma obra é mais oneroso do que continuá-la. Evidentemente, aqui, Pedro, eu tenho ficado, eu diria, um pouco surpresa e um pouco assustada com o que eu tenho encontrado nos termos dos contratos, dos poucos que nós temos conseguido acesso, que a gestão Alckmin fez, né? Há uma série de vantagens que eu diria significativa para as empresas que ganham as concorrências, vantagens que oneram o processo, né? Você sabe que lá é um grande problema, né? É um problema que se arrasta, né? Eu também admito que a demora do PSDB em relação às grandes obras, ela é generalizada. Então, é a mesma coisa que nós discutimos metrôs. Se você for perguntar por que as linhas demoram tanto, só demoram tanto no estado de São Paulo, porque dinheiro tem, tá certo? Está superfaturado e, além de superfaturado, é lento. Isso é uma coisa inacreditável, que, em geral, o superfaturamento é o que leva a uma rapidez
do término de obras. E aqui parece que acontece ao contrário. Mas, queiramos ou não, vai ter que acabar a obra. Eu sou contra obras que ficam paradas no meio. A gente tem, nas últimas pesquisas, não só estaduais, mas nacionais também, o crescimento grandioso do não voto. Sim. Nas últimas, a senhora tem 1% e brancos, nulos e indecisos somam 48%. A senhora pensa em tirar dali, ou reverter dali esse número para trazer para a senhora mais intenções, mais votos, essencialmente? Ora, Carolina, eu diria para você que o que eu tenho para apresentar é 50 anos de magistério, né? Eu estou imaginando que assim que os meus alunos nessa vida, longa vida, tá certo? Souberem, ficarem sabendo que de fato eu sou candidata, estou contando com eles para que eles, inclusive, estimulem os seus próprios filhos a votarem no PSOL. Eu acho que eu quero disputar a juventude e quero disputar meus colegas velhinhos, chamados experientes, né? A terceira e a quarta idade, a ir lá e votar numa colega sua que vai se preocupar com a questão também grave hoje dos idosos no estado de São Paulo e no Brasil. Como é que a senhora avalia essa proposta de privatização dos parques em São Paulo e também das privatizações em geral aqui? Bom, eu quero te dizer, Pedro, essa é uma medida fácil, eu acho, né? Eu acho um absurdo privatizar parques. E eu diria para você que eu posso, conforme chegarmos no segundo turno, eu já vou deixar preparado o meu projeto de lei para anular a lei que autorizou esse processo de privatização. Nós estamos fazendo um estudo sem também termos uma pressa horrorosa, mas eu quero dizer para você que temos avaliado que têm sido as privatizações. Eu vou citar um exemplo aqui que é bastante complexo, né? Nós podemos analisar a Sabesp e o que vem acontecendo com a Sabesp, da privatização que o governo faz em relação aos seus acionistas e não ao investimento efetivo, tá certo? Nas condições de fornecimento da água no estado de São Paulo. Eu vou aguardar setembro, você veja que não está chovendo em São Paulo, tá certo? Quero ver o que vai acontecer até 6 de outubro, em termos das chuvas aqui, e se nós vamos continuar admitindo que o governador, não é, realmente pode ser premiado como um excelente gestor hídrico, que foi, na minha opinião, um cinismo e até uma certa demagogia. E eu tenho acompanhado, em especial, a questão na saúde. E quero te dizer que tenho estado preocupado. Você sabe que, arredondando 80%, na verdade 77,3% do orçamento do Estado da saúde tem estado na mão de privados, de empresas, ONGs, OCIPs e organizações sociais que têm gerado, você sabe, uma privatização gera uma terceirização que gera uma segunda ou uma terceira terceirização. Esse processo de terceirização da terceirização, ela realmente tem causado bastante problema para o atendimento do público em geral. Então é muito difícil você fazer um exame. Por exemplo, você faz um exame de sangue hoje e você vai conseguir marcar uma cirurgia daqui 8 meses, 9 meses. Não é? Há um problema de gestão dos recursos e do próprio funcionamento da saúde, que foi, no estado de São Paulo, praticamente 80% dela privatizada. Tem uma pergunta aqui do Nelson da Moca, que chega aqui, ele é ouvinte nosso, chega pelas redes sociais. A candidata quer aumentar o repasse da USP para 11%, mas onde seria reduzido o orçamento? Saúde, educação básica, segurança ou infraestrutura? Não, eu vou aumentar o recurso. Quero lembrar a todos aqui que o PSOL acabou de entrar com uma ação contra o governo do estado, porque, de fato, o ex-governador Geraldo Alckmin apresentou um orçamento para 2019 que está em votação nesse momento na Assembleia Legislativa, no qual os recursos da educação totalizam 25% e não 30% como manda a Constituição. Em compensação, o mesmo governo aumentou de 15 bilhões as desonerações para 23 bilhões.
as desonerações consta no orçamento de 2019. Se esteja certa, Nelson, que nós vamos tirar das desonerações o dinheiro que a educação e a saúde e a segurança pública precisam com urgência no estado de São Paulo. Pedro, última pergunta. Última pergunta. Eu queria saber como seria a relação da senhora, caso eleita, com a polícia militar. O que a senhora mudaria de procedimento? Seria uma relação difícil, uma vez que a relação da categoria dos professores com a PM costuma ser bastante tumultuada, né? Nas manifestações, tem muita reclamação sobre como eles se comportam, sobre os protestos e tal. Isso. Obrigado pela pergunta, porque, de fato, aqui o equívoco é da política do governo do Estado. Né? Aqui a lógica é violência se combate com violência. Eu acho que você cita um bom exemplo, que são com os professores. Nos últimos 15 anos, eu não me lembro de nenhuma vez do governador atender sindicatos ou representantes, nem nós, para professores universitários das 3 universidades, reivindicando aumento e espaço para provar ao governador que realmente as universidades mereciam esse aumento, nós fomos recebidos exclusivamente pela Polícia Militar, não é? Com bombas e gás lacrimogêneos, não foi para conversa. Mesmo parte dos professores sendo professores dos filhos deles. O que eu vou fazer, e isso é uma urgência, é realmente reformular a Polícia Civil, não é? E que eu não sei se você sabe os números, mas nós tínhamos cerca de 50 mil funcionários e hoje nós temos 28 mil, porque deixou de ser investido na parte científica e tecnológica e técnica da Polícia Civil. Né? Hoje, aliás, eles mesmos dizem, basta irmos a uma delegacia de polícia e, surpreendentemente, elas estão às moscas, por uma razão. Não há funcionário para dar conta. Vou dar um exemplo aqui. Um perito científico, um desenhista, que é condição fundamental para se iniciar os processos de averiguação e decisão sobre crimes, não é? Praticamente você tem um por região no estado de São Paulo. E conforme depoimento deles mesmos, não é? Eles levariam 5 anos para dar conta dos processos já existentes hoje. Então, em compensação, e eu não quero colocar aqui uma polícia contra a outra, mas a verdade é que, em compensação, eles que sempre tiveram um equilíbrio de executivo, a Polícia Militar chegou a 80, 90 mil. Eu vou realmente ponderar aqui, será que nós precisávamos mesmo que o governo de São Paulo, o governador tivesse comprado aqueles tanques israelitas de alta precisão? Nós não estamos em guerra. Não é? E, portanto, acho que a segurança da população é fundamental. E aqui, Polícia Militar é treinado, não é? Nós temos uma academia de polícia ali em frente da USP e nós conversamos bastante, até porque já ministramos curso de direitos humanos lá. E, efetivamente, também eles são muito objetivos. Uma polícia militar é treinado para combater o inimigo. E o inimigo aqui, por um equívoco de política pública, está sendo tratado a população. E isso nós pretendemos alterar, sem dúvida nenhuma. E acho que dá certo. Nós temos todas as condições para oferecer maior segurança, também se oferecermos maior oportunidade de trabalho para os desempregados do estado de São Paulo. Lisete Arelaro, candidata do PSOL ao governo do estado de São Paulo, participando então do início dessa série de entrevistas da Rádio Eldorado com os candidatos, mas os outros também foram convidados. Tivemos uma seleção dos mais bem colocados na intenção de voto, nas últimas pesquisas de intenção de voto. Hoje iniciamos então com a professora Lisete, a quem agradecemos demais a participação aqui, até para explicar boa parte do seu plano para os próximos 4 anos. Ok, Carolina, muito obrigado. Queria também sugerir a quem quiser saber mais dos nossos projetos e propostas, pode estar conosco, nos seguir no Facebook e no Instagram, @professora Lisete, e nós teremos o máximo prazer de esclarecer e responder as questões que os ouvintes desejarem. Pedro Venceslau, obrigada por participar aqui conosco. Obrigado, um abraço para você. Obrigado, Pedro, também. E lembrando que na próxima quinta-feira o candidato
pelo MDB, Paulo Scaff, estará conosco. Na sexta, Luiz Marinho, do PT. Na próxima terça, o Márcio França, do PSB. E ainda aguardamos a resposta do candidato tucano, o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, que ainda não aceitou o convite. 8h33. Eleições 2018.